A mensagem de hoje tem a ver com a água, tá? Vamos esquecer a água tão cedo. Eu fiquei tão traumatizado que eu peguei a mensagem para a gente falar um pouquinho de água aí. Nosso tema é esse aí, ó, duas maldades. Duas maldades. E o texto lá de Jeremias, capítulo 2. Jeremias 2:13. Estava passando mal antes do culto, muito mal-estar. Mas graças a Deus melhorou um pouquinho, tomei um remédio. Por isso que eu já vim pregar logo, qualquer coisa eu saio correndo. Amém? Jeremias capítulo 2, versículo 13. Diz assim: porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Você pode ler comigo? Vamos lá? 1, 2, 3. Porque o meu povo... Essa versão aí é NVI? É estranho. Tá, vamos lá, vamos nessa versão aqui. 1, 2, 3. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Amém? Glória a Deus. Irmãos, impressionante como a gente, às vezes, se acostuma com as coisas que a gente usa, que a gente utiliza, como a água, por exemplo, e a gente não se dá conta como que faz falta. A gente só se dá conta como faz falta quando tem falta. Né? Então, eu vejo isso em algumas situações que a gente acompanha. Pessoas que estão se reabilitando, como a Rosemary, por exemplo, minha irmã que está se reabilitando, né, tentando pegar massa muscular, fazendo fisioterapia, para voltar a andar sozinha, ainda tem que andar com auxílio. A gente começa a olhar como é sério essa liberdade de poder andar, né? Tem gente que não consegue escovar o cabelo mais, pegar uma escova e pentear o cabelo, porque está com problemas sérios, fazendo aí fisioterapia e não consegue fazer movimentos assim para trás. Então, a gente só se dá conta do quanto que é milagre um simples escovar o dente, quando você começa a ter falta por algum motivo, e você começa a ter que ser ajudado, você começa a depender de outra pessoa. Aconteceu isso com a gente essa semana, no Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, teve essa contaminação e toda essa situação que nós vivemos, e a coisa ficou complicada. Eu achei lá em casa durar muito ainda. Acho que acabou, foi na quinta que acabou? Na quinta-feira, ainda durou muito lá em casa, que é muita gente, né? Mas, gente, que sufoco, que coisa horrível, como que a gente depende, como que a água é essencial, E aí eu falei assim, olha, quando eu comecei a ver que o negócio estava ficando complicado, eu falei, vamos comprar galão de água. E aí, meu pai já tinha comprado 2 galões, aí eu falei assim, vou lá comprar. Aí meu pai falou assim, filho, pega um desses. Eu falei, pai, o senhor não está entendendo. Eu não sei nem se eu vou achar alguma coisa. Porque ele já tinha 2, ele falou, pega um, depois eu compro. Eu falei, pai, o senhor não vai achar mais. Além de não achar, vai estar caríssimo. Já estava caro. Então nós fomos lá, eu e o tio Zé, e não achamos mais nada para comprar. E aí eu conseguimos lá 2 lá com o Jorginho, ele trouxe para a gente, e eu comecei a me ver lavando louça com água mineral. Aí eu, como que lava louça com pouca água? Gente, eu comecei a tirar todo o excesso de sujeira da louça, aí eu passava, né, sabão em tudo, né, e depois eu limpava toda a pia, deixava ali, começava a lavar para que aquilo que está sendo lavado já começasse a lavar as outras. E começasse a ficar mais fácil no final e não gastar tanta água. Então, olha que loucura, escovar dente com água mineral. Teve um áudio que mandaram, alguém falou assim, não pode nem tomar banho, vai ter que tomar banho. Eu falei, gente, se for tomar banho com água mineral, aí acabou, aí é o fim. Ah, não, fecha a boca e toma banho. Mas foi uma loucura, e eu fiquei pensando nisso tudo. Outra coisa que me veio na cabeça, eu nunca imaginei que a captação de água da nossa região era tão precária, era tão dependente. Se der um problema, acabou. Eu falei, gente, a gente nunca parou para pensar
no quanto que é complexo o sistema. Então, eu fiquei pensando nisso tudo e falei assim, Senhor, o Senhor quer falar alguma coisa comigo, aproveitando toda essa semana agitada e confusa? E eu vim para esse texto, eu lembrei desse texto, eu sabia ele de cor, né? Eu não sei essa versão que está aqui, Luiz, talvez eu vá citar mais. Achou aí essa versão que eu estou? Achou? Porque o meu povo fez duas maldades, por isso que o tema é duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas, que não retém água. Isso veio na minha mente. O que é isso aqui? É o profeta Jeremias. Esse profeta que Deus separou desde o ventre da sua mãe para ser profeta. Disse, eu te escolhi, eu te separei. Né? Falar nisso, Cleiso, meu irmão, olha, Deus está te chamando para pregar. Porque quem pega um texto que você pegou, e traz essa observação que você trouxe, destaca o que você trouxe, é algo muito sério. Né? A gente já começou o culto com Deus falando com a gente de uma forma tremenda. Então, olha que coisa interessante. Deus chama esse profeta Jeremias, e aí o que o profeta faz? O profeta é a boca de Deus. O sacerdote, lá naquela época, ele tinha a função de receber a oferta, receber os sacrifícios das pessoas e direcionar para Deus. O profeta é no sentido contrário. O profeta, ele recebe de Deus para dar para o povo. Então, ele acaba sendo boca de Deus. Então, Deus querendo usar o profeta Jeremias para falar da sua relação com Israel, ele vai trazer esse texto que a gente leu. Ele vai fazer uma analogia com o quê? Nós temos aí o quê? Nós temos aí manancial de águas vivas, nós temos cisternas. Então, ele vai pegar Deus para usar Jeremias, o profeta fala assim, Jeremias, fala para o povo o seguinte, fala para eles que eles fizeram duas maldades. Eles me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não têm água. Ele pega elementos daquela cultura, daquela sociedade, para trazer uma analogia na relação dele com o povo dele, que é o povo de Israel. Então, olha que interessante, as meninas, prestem atenção, porque isso pode salvar o futuro de vocês. Não, evita conversar, preste atenção, porque o futuro de vocês pode ser salvo por essa pregação de hoje. Escuta o que eu estou falando. Então, pega mesmo, pega cada detalhe, e amanhã vai ter um encontro de adolescente aqui, e vai ser em cima disso. Ian, cria uma dinâmica para quem responder melhor, eu mesmo vou dar um prêmio para quem responder melhor amanhã. Quem pegar a palavra de hoje e tiver na ponta da língua, você vai falar, pastor, fulana prestou atenção. Porque é algo muito sério que a gente está falando aqui. Então, ele usa o profeta Jeremias usando elementos daquele tempo para falar da relação dele com o povo de Israel. Então, qualquer sociedade, qualquer tribo, qualquer povo, eles moravam aonde? Era um lugar desértico, era um lugar complicado, complexo, hostil era. Então, eles tinham que acampar, ou seja, viajando, ou seja, nas peregrinações, ou até mesmo a cidade, ela era edificada em locais onde tivesse água, porque nós vimos nesses dias que água é essencial. Então, nenhuma nação ficava acampada em um lugar que não tivesse água. Não edificava uma cidade sem água. Tinha guerra por causa de água. Tinha briga por causa de água. Então, nós temos aqui algumas nações que estavam próximo de manancial de água, de fonte de água. Na casa do irmão Elias tem lá uma nascente. Então, ele, mesmo nessa situação, ele tinha água, porque lá tem uma nascente, fica lá pingando dia e noite. Então, eles tinham cidades que eram edificadas perto de nascente, de manancial de águas, e tinham outras estratégias para, quando não tinha manancial de água, que era cavar cisternas, para coletar água da chuva, para, de repente, pegar a água no manancial e colocar na cisterna, armazenar na cisterna. Então, ele vai usar esses elementos daquele momento, daquele período. O que a gente vai fazer aqui hoje? Nós vamos voltar para o texto, pode até colocar ele aqui, nós vamos analisar esse texto juntos.
Nós vamos pensar juntos. Esse texto aí, um versículo só, pequeno, para a gente tentar pensar juntos. Então está aí. O meu povo fez duas maldades. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é destacar isso. Deus usando o profeta dizendo, o meu povo. Isso aí é forte demais. Ele vai dizer, o meu povo. Mas a gente não vai comentar sobre isso agora. Vocês me lembrem de, no final, quando a gente for orar, eu vou falar sobre essa expressão, quando ele vai dizer, o meu povo. Vamos pular aí, vamos deixar para o final. Segunda coisa que eu quero destacar. Ele vai dizer, o meu povo fez o quê? O que ele diz? Fez o quê? Duas maldades. Quem consegue identificar as duas maldades que o povo fez? Duas escolhas que o povo fez ruim. Qual foi? Deixou Cristo, vamos lá, a outra. A mim me deixaram, o próprio Deus, Cristo sim. Né? Cristo morreu antes da fundação do mundo, então é o próprio Cristo também. Né? Deus. Então, primeira maldade, o que eles fizeram? Não, primeira maldade que o povo fez. Deixaram Deus. Deixaram Deus, largaram, abandonaram. A segunda, cavaram cisterna. Então nós já estamos aí entendendo o texto. Então são duas maldades. Deixaram Deus e cavaram cisterna. Só que tem uma coisa. Tem uma coisa interessantíssima aqui. É que além dele dizer as duas maldades, ele vai dar a qualidade da escolha que eles fizeram. Isso que chama a atenção no texto. Ele vai dizer que o povo fez duas maldades, deixaram o próprio Deus e cavaram cisternas, mas também, além disso, ele vai dar o adjetivo da escolha deles. Ele vai deixar claro que a qualidade do que eles deixaram e a qualidade do que eles escolheram. A qualidade do que eles deixaram é qual? A mim me deixaram, e ele vai dizer, o manancial de águas vivas. Que loucura! A mim me deixaram. Quem? O que vocês deixaram? O que vocês abriram mão? Vocês deixaram Deus, que é o quê? Que é um manancial de águas vivas. Isso quer dizer o quê? Água viva, água corrente, água jorrando, como a gente canta aqui. Uma fonte que jorrou nunca mais cessará. Gente, imagina isso. Uma fonte inesgotável, uma fonte que não acaba. Eles largam, eles abandonam esse Deus que tem essa qualidade. E a segunda coisa que eles fazem, eles cavam cisterna. Qual a qualidade da cisterna? Rota, está igual lá em casa. Nós poderíamos passar essa crise da água numa boa. Nós temos uma cisterna lá em casa. Primeira cisterna, rota, rachada. Aí o que o papai fez? Comprou um galão de PVC, né? De plástico. Colocou dentro da cisterna que estava rachada. E aí, com o tempo passou, ela quebrou, ela se contaminou. Com uma enchente, ela rachou. Então, nós temos duas cisternas rotas, duas cisternas rachadas. Então, nós ficamos só com as caixas d'água. Acabou a água da caixa, não tem reservatório. Então, eles deixam o manancial de água vivas e eles cavam cisternas. Só que as cisternas que eles cavam, elas são rotas. Elas são rachadas. Elas não retêm a água. A água se perde. É água que não... Além disso, ela não é uma água renovável, ela é uma água parada, ela é uma água que se perde e que não é renovada, diferente da água viva, diferente do manancial. Então, pasmem, é exatamente isso que eles fizeram. Então, isso tem que nos trazer o estranhamento. É o que eu digo, a Bíblia tem textos que devem gerar em nós o estranhamento. O que é isso? Quando a Bíblia diz lá em Eclesiastes, melhor ir à casa onde há luto do que à casa onde há festa. Calma aí, isso não é normal. Isso não é normal. Você tem que ler a Bíblia, você tem que ter em mente. Calma aí, que história é essa? É muito melhor ir na casa de festa. Gente, se tem um ambiente horrível, é um ambiente fúnebre, de velório, é horrível. Como que a Bíblia diz que é melhor ir à casa onde há luto?
Aí ela vai explicar o porquê que é melhor. Porque na casa do luto, você que está na agitação do dia a dia, você olha e você vê o fim de todos os homens. É como se você se lembrasse, eu sou mortal, eu vou morrer. E aí isso traz uma consciência. O pai que não está dando atenção para o filho, passa a dar. A mulher que não está dando atenção para o filho, a mãe, passa a dar. O marido que não está dando atenção para a esposa, passa a dar. O namorado para a namorada, o filho para a mãe para o filho. Por quê? Você tem consciência que você é mortal. Aí, nesses ambientes, é muito importante, porque traz a consciência. Eu lembro quando Milena foi pela primeira vez no velório. Ela nunca tinha ido no velório. E o jovem, o adolescente, ele começa a achar que ele é imortal. Aí, uma vez, eu falei, filha, você vai? E eu comecei a incentivar, vai, filha, vai, você tem que ter essa experiência. E eu lembro do olhar assustado dela para mim no velório. Ela me olhou assim quando ela viu, e ela me deu um abraço apertado, ela chorou, porque ela constatou a responsabilidade de o que você diz para o seu pai, o que você diz para a sua mãe, o que você faz ao sair e ao voltar, o que você toma, o que te oferecem. Sabe, tem que ter esse alerta. Somos sensíveis, nosso corpo é sensível. Então não é tomar qualquer coisa, beber qualquer coisa, comer qualquer coisa, sair com qualquer pessoa. Não. Seu corpo é muito, muito sensível. Tem doenças que a gente acompanha, doenças sexuais que você não tem noção do efeito que faz, não só na pessoa, mas dos filhos delas. Isso sempre fica uma marca no sangue daquela pessoa. Indelével, uma marca no sangue. O médico olha, opa, já teve aqui contato. Olha que coisa séria que é. E a gente vive como se fosse uma brincadeira. É preciso encarar a realidade para ter responsabilidade, para ter seriedade, para ter cuidado ao atravessar, para ter cuidado, para não ficar empinando moto igual um doido. Quando você vai lá no hospital, ali no Colubandê, você vê o que é sério esse negócio. Eu sou a favor de pegar esses motoqueiros todos e fazer um tour com eles, lá em Colubandê, naqueles hospitais. Eles vão ver gente cheia de ferida, e vão ver gente fazendo recuperação para começar a andar, gente com um pino na perna. É preciso. Então, olha que coisa, é melhor ir à casa onde há luto do que a casa onde há banquete. Tem horas que é assim, porque traz consciência. Então, tem uma coisa errada nesse texto. Porque ele está dizendo que pessoas como eu e você, pessoas preferiram cisternas rachadas do que um manancial de água viva. Isso tem que nos fazer ficar chocado. Vamos entender, porque a gente não vai pegar um texto de um versículo só e ficar aqui falando. Nós temos que entender o que está acontecendo. Jeremias capítulo 2, versículo 5. Acho que está na NVI. Ou nessa mesma que estava, Luiz, eu não sei mais nada. Jeremias 2, 5. Vamos ver o que está acontecendo? Relação de Deus com o seu povo. Deus usando o profeta. Assim diz o Senhor, que falta, Deus usando Jeremias para o povo, que falta os seus antepassados encontraram em mim, para que me deixassem e se afastassem de mim. Eles seguiram ídolos sem valor, tornando-se eles próprios sem valor, porque semelhante a ele é aqueles que o adoram. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem pés, mas não andam, tem mãos, mas não apalpam, semelhante a ele. Então, Deus está dizendo assim, Jeremias, fala para esse povo, que falta os antepassados dele tiveram para fazer essa troca. Eles se tornaram igual a eles, versículo 6. Eles não perguntaram, onde está o Senhor que nos trouxe do Egito e nos conduziu pelo deserto, por uma terra árida e cheia de covas, terra de seca e de trevas, terra pela qual ninguém passa e onde ninguém vive. Ele começa a falar, Jeremias fala para o povo, pergunta a eles, como que eles não se perguntaram, porque não tem lógica, eu os tirei do Egito, eu os conduzi para uma terra hostil, vocês sobreviveram a ela,
a roupa não se gastou, a sandália não se acabou. Eu trouxe vocês. Por que eles não se perguntaram? Lembra lá de Jericó? O povo de Jericó estava apavorado. A Raabe mesmo disse, o coração do povo está igual manteiga derretida. Nós estamos com o coração derretido porque nós sabemos que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro. Por favor, me salva e salva a minha família. A mulher que morava na cidade falou, ou seja, tudo isso, ei, Jeremias, pergunta a eles como que a memória deles foi afetada de tal maneira que eles se esqueceram de que eu fiz e quem eu sou. Como que eles se esqueceram de quem eu sou, da onde eu os tirei, da onde eu os trouxe com mão forte. O sol não os molestou, o frio não os molestou, eu os guardei, eu os trouxe, eu abri mar vermelho, eu dei maná. Como que eles não me perguntaram, como que eles não trouxeram a memória? Versículo 7. E além disso, eu trouxe vocês a uma terra fértil, para que comesse dos seus frutos e dos seus bons produtos. Entretanto, vocês contaminaram a minha terra, tornaram a minha herança repugnante. O povo pegou tudo isso que Deus fez e tornou algo repugnante pela sua idolatria. Os sacerdotes não perguntam pelo Senhor. Os intérpretes da lei não me conheciam. Que loucura! O intérprete da lei, da palavra, da Torá, não conhecia o próprio Deus, que ele é intérprete. Que loucura! E os líderes do povo se rebelaram contra o próprio Deus, contra mim. Os profetas profetizaram em nome de Baal. Que loucura! Não no nome de Deus poderoso, profetizaram no nome do Deus vencido. Eles se renderam aos deuses que foram vencidos pelo Deus verdadeiro e único. Eles se renderam a esses deuses que a própria Raabe diz que eram nada comparado ao Deus de Israel. Seguindo deuses inúteis. E é por isso que ele diz que o povo deixou o manancial de água viva e cavou cisternas rachadas. Porque o povo abandonou o Senhor e se rendeu a esses ídolos que não têm poder, que não são deuses, que não são nada. Quem lembra aí, quem é mais velho, como eu? Eu tentei descobrir o nome da brincadeira, mas não achei. De um programa do Silvio Santos, de uma brincadeira em que a pessoa colocava uma venda nos olhos, colocava um fone com uma música bem alta, e a pessoa ficava olhando somente para um painel com uma luz, e ela deveria responder somente se ela aceitava, se era sim ou se era não. Quem lembra disso? E qual é o barato daquela brincadeira? Quem lembra? É quando a pessoa que está vendada e que está com um fone no ouvido, ela era perguntada algo do tipo, você quer essa geladeira ou você quer esse pregador de roupa? Aí a gente que estava vendo ficava assim ansioso. A pessoa não está ouvindo e não está vendo. A pessoa via a luz acender, ela tinha que dizer sim ou não. Aí a pessoa trocava uma geladeira por um pregador de roupa. Aí a gente ficava, meu Deus do céu. E Silvio Santos, aquela habilidade dele, às vezes a pessoa saía de um pregador e chegava a um carro. Quando chegava no carro, ele pegava o carro e perguntava se a pessoa queria trocar por uma coisa minúscula, uma coisa sem valor algum. E quando você falava assim, ele vai ganhar um carro, aquela pessoa trocava aquele carro por um simples pregador de roupa. E a gente ficava igual louco, caramba, que coisa! O que essas pessoas fizeram foi justamente isso. Elas abandonam uma fonte que jorra água de noite por uma cisterna que vaza, que se perde. Hoje, isso tem que gerar em nós a mesma reação que a gente tinha quando vinha esse programa. É loucura. Só que aquelas pessoas estavam vendadas e elas estavam com fone no ouvido. Nós fazemos isso olhando e ouvindo. E a minha pergunta em casa foi, por que a gente faz isso?
Por que a gente é capaz disso? Por que a gente é capaz de trocar o que é certo pelo incerto? Por que a gente é capaz de trocar a vida pela morte? Como ele diz lá, escolhe, pois, a vida para que vivas. Eu tenho proposto a você a bênção e a maldição, a vida ou a morte. E aí ele dá uma cola, vou te dar uma cola. Escolhe, pois, a vida para que viva, mas mesmo assim, se deixar, a gente escolhe a morte. A gente escolhe a maldição. E eu fiquei pensando no porquê disso. Eu acho, e eu tenho para mim, que a gente gosta de atalhos. A gente não suporta processos. Essa geração, então, atual, não suporta processos. Minha filha, essa semana, falou assim para mim, pai, ela estava cansada, tem trabalhado muito, pai, como é ruim ser pobre. Eu falei, é verdade, filha. Eu falei, mas por que você está falando isso? É porque, pai, a gente tem que se sujeitar a cada coisa para ganhar um dinheirinho tão pequeno. Eu falei, filha, sabe de uma coisa? Deus talvez queira te levar a lugares maiores. Só que tem um problema. Se você chegar a lugares maiores, você está fazendo faculdade, já está aí fazendo estágio, se Deus, eu creio que você, pela sua luta, pela sua busca, Deus te direcionando, você vai chegar a lugares grandes. Você não quer ter uma clínica, igual sua tia? Você não quer ter uma clínica? Não quer ter o seu consultóriozinho todo arrumadinho? Para você chegar lá, você vai ter que passar por isso aqui. Você vai ter que saber lidar com frustração, com humilhação. Você não vai poder olhar para um paciente, para um cliente, você tratar de qualquer maneira, ainda que ele esteja errado, você vai ter que saber ouvir, e você vai ter que fazer justiça com muita sabedoria. Porque a ideia lá fora é o seguinte, cliente sempre tem razão, e se você for com tudo para cima do cliente, você vai sair prejudicado no final, vai ter hora que você vai ter que sair no prejuízo, e para você aceitar esse jogo, você vai ter que passar por esse processo. Você não pode chegar lá sem passar por esse processo, porque senão seu tombo vai ser feio. E eu creio, irmãos, que o que faz a gente largar algo tão maravilhoso, manancial, por um poço cavado pelas nossas próprias mãos, é que a gente tem uma tendência de achar que naquilo que a gente está colocando a mão e fazendo, a gente tem controle, a gente acha que a gente tem um controle nas nossas mãos. E a gente vê isso o tempo todo. Quando Ló, sobrinho de Abraão, saíram juntos e eles não podiam mais conviver, porque eles estavam muito prósperos e estava tendo intriga, confusão. Abraão falou para Ló, escolhe para onde você vai. Se você escolher direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher esquerda, eu vou para a direita. O que Ló fez? Ló olhou o que estava belo. Ló olhou o que não daria trabalho. Ló olhou aquilo que era plano, que era planície do Jordão, que era fértil, que não daria trabalho nenhum. Só que aquilo desembocava em Sodoma e Gomorra. Abraão ficou com o pior, porque Abraão mesmo disse, o que você escolher, eu faço o contrário. Abraão disse, eu não sou movido pelos meus olhos. E a Bíblia diz, não se apegue com aquilo que você vê, se apegue com aquilo que você não vê, porque o que você vê é temporal, o que você não vê é eterno. Talvez o problema nosso de fazer essa escolha louca é porque a gente quer caminhos mais fáceis. Quando o povo de Israel sai do Egito, irmãos, já de cara, já criou uma polêmica. Já na saída, já gerou uma polêmica. Por quê? Porque tinha um caminho mais rápido para eles saírem. E aí, Moisés, direcionado por Deus, conduz o povo por um caminho mais longo. E alguns falaram, poxa, não estou entendendo, já começou errado. Moisés está levando a gente por um caminho mais longo. E Moisés, calma, eu tenho que conduzi-los para cá. Mas Moisés tem um atalho ali. Não, Deus está mandando ir por aqui. Depois só que eles vão saber que por o caminho do atalho tinha muitas batalhas. E o povo não era povo de guerra.
O povo ficou 430 anos como escravo lá no Egito. Se eles vissem a guerra, eles se assustariam e queriam voltar. Deus os estava protegendo e eles não estavam compreendendo. Tem coisas que eu e você não entendemos, só vamos compreender depois. Processos que nós temos, Sueli, que a gente não entende hoje. Você pode não entender, mas Deus está te aperfeiçoando, Deus está te conduzindo, Deus está te chamando para algo maior. Você vai sentar com muitas mulheres e você vai poder falar de igual para igual com elas e você vai sarar dores de muitas pessoas. Processos que a gente vive, que a gente não entende. Estava vendo uma pessoa falando, um psicólogo cristão, cara top, ele refutando uma menina cristã que é um prejuízo para o meio cristão, porque ela é contra pessoas fazerem terapia e buscarem ajudas psicológicas e psiquiátricas. E eu fui, igual um bobo, comentar no vídeo dela que um momento da minha vida eu precisei de ajuda psiquiátrica e psicológica, que eu tomei remédio. Rapaz, um camarada falou, vai capinar um terreno, pastor, que isso passa. Isso não passar, arruma um pastor que conheça de Bíblia, porque você não sabe nada de Bíblia. Por quê? Porque acham que a gente não é gente. Acham que a gente tem que fingir. E pessoas que têm esse tipo de visão são pessoas que não foram experimentadas na dor. Quando você é experimentado na dor, você consegue olhar para alguém que está sofrendo. Você não sabe explicar, ela não sabe explicar o que está sentindo. Ela está dizendo, olha, eu estou acordando com falta de ar, meu coração está palpitando, e você, sem passar por aquela dor, você olha para a pessoa com o olhar de que aquela pessoa está louca. Mas quando você já passou por aquela dor, você sabe exatamente o que aquela pessoa está sentindo, e você vai dizer para ela, parabéns, você é gente como eu, você é gente de carne e osso. Aí eu fui falar, ainda falei assim, Jesus chorou, minha irmã. Jesus chorou. Você quer se comparar com Jesus? Jesus está se comparando com Jesus. Como eu vou me comparar com quem, minha irmã? Com quem eu vou me comparar? Porque lá em Hebreus vai dizer que não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas dores, mas um que, como nós, em tudo foi tentado, porém sem pecado. Quando diz isso em Hebreus, ele está dizendo, ei, Cláudio, ei, Conceição, você pode olhar para mim, porque eu sei o que é ser traído, eu sei o que é ter ansiedade, eu sei o que é suar sangue de tanta aflição, eu sei o que é ser traído. Se espelha em mim. Se eu não puder me espelhar em Jesus, vou me espelhar em quem? Mas para ter essa compreensão, nós temos que passar pelo processo. Mas como a gente não gosta de processo, a gente busca atalhos. E é por isso que a gente cava o poço. De uma vez por todas, já para o final da mensagem, eu queria dizer uma coisa. Não existe a mínima possibilidade de algo ou alguém nos preencher na forma ou no nível que Deus, na pessoa de Cristo, nos preenche. Não existe a possibilidade de algo ou alguém ou alguma coisa te preencher no nível que só Cristo pode te preencher. Ele está num patamar totalmente diferente de qualquer outra realidade. Não adianta, não perca o seu tempo procurando. Isaías capítulo 55, versículo 2, eu gosto muito desse texto. Olha o que ele vai dizer. Ele vai dizer exatamente isso. Isaías 55, 2. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e deleitai-vos com a gordura. Ele começa a falar, vem para mim aqui, sou eu.
aquele que pode saciar a tua sede, porque você está gastando dinheiro com o que não é pão, com o que não vai saciar a tua fome. Você vai comprar essa moto, você vai comprar o carro, você vai comprar a casa, você vai namorar, você vai casar, você vai conquistar, você vai se formar, mas vai continuar com sede. Isso tudo é legítimo, tudo bem, mas não pense que isso vai chegar no lugar que você tanto anseia, porque só tem um que pode chegar nesse lugar, mesmo com dores, mesmo com preocupações, mesmo com situações difíceis, mesmo pobre enriquecendo a muitos, mesmo nada tendo enriquecendo a todos, mesmo com essas dualidades, você só vai encontrar satisfação naquele que é pleno, naquele que venceu o que nos teme, o que venceu o que nos dá medo, venceu o que nos corremos todos os dias, aquele que venceu aquilo que nos deixa mal. A morte foi vencida e nós queremos alguém que possa nos falar de vida e vida em abundância. Pedro disse, Jesus falou: oi, todo mundo foi embora, uma multidão foi embora. Vocês, meus discípulos, querem ir também? Pode ir. Pedro chegou e disse: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tem palavra de vida eterna. Tudo que eu encontrei aí fora foram palavras terrenas. O Senhor tem palavras eternas. E o homem anseia pela eternidade. Porque não é possível, irmãos, você imaginar que você vai perder tudo, que vai chegar uma hora em que você vai perder quem você ama, ou as pessoas vão te perder. Como que a gente lida com essa realidade? Você não é chamado a viver uma utopia, não. Você é chamado a viver a esperança da vida eterna, a esperança de que a morte não é um fim em si mesmo. Ele vai dizer nem altura, nem profundidade, nem coisas de agora, nem do amanhã, nem principados, nem potestades, nem a morte pode me separar do amor que está em Cristo Jesus, meu Senhor. Então, hoje, nessa noite, eu te convido a fazer aí redescobrir aonde você tem depositado a sua esperança, aonde você tem buscado água. Se é numa cisterna que você mesmo cavou e que é rota, que é rachada e que não retém água, ou se é no manancial de água viva. Como ele disse para aquela mulher samaritana: se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Você nunca mais terá sede. Eu confesso para os irmãos uma coisa. Alguns ateus dizem assim: você poderia ter nascido na Índia e não saber nem quem é Jesus. Você poderia ter nascido num país com predominância de budistas e não ter nem noção de nada disso que você sabe. Eles ficam jogando essas coisas. Mas eu confesso uma coisa para vocês. Seria impraticável para mim sair daqui hoje, chegar em casa, dormir e acordar amanhã, se eu não tivesse a esperança da vida eterna. Ou eu desistia, se eu não tivesse essa esperança, ou ia ser o pior de todos os homens, na busca de coisas para tentar preencher aquilo que a gente já sabe que não preenche. Eu não ia me conformar em ir trabalhar e voltar, sabendo que no final tudo se acaba. E diante de injustiças, diante de criminalidade, e pensando que aquela criminalidade e a maldade humana não teria um fim, não teria uma justiça sendo feita. A própria moralidade, ela perde sentido se Deus não existe. Por que eu me guardo? Por que eu não bato na cara de alguém? Por que eu não roubo? Somente pela ética? Mas quem inventou a ética? Quem inventou o certo e o errado? Se Deus não existe, não tem parâmetro para nada. Tem alguma coisa, tem alguém que rege, tem alguém que olhou para a andorinha e disse: você vai voar muito rápido. E porque você vai voar muito rápido, eu vou fazer a cavidade dos seus olhos mais profunda, para que a sua aerodinâmica, quando o vento vier no seu olho, ele passe pela sua aerodinâmica, de tal forma que o vento não ofusque a sua visão. Você vai voar, andorinha, muito rápido, e a sua visão não será afetada. Tem alguém que projetou essas coisas.
ter alguém que desenhou. Isso é algo evidente, isso é algo notório. Não tem como não se render a essa realidade. E eu não consigo viver sem a esperança de um Deus que sabe quem eu sou, que sabe a minha história, que sabe meus temores e meus medos. E Ele diz para você hoje, nessa noite, você está com sede, vinde às águas. Por favor, irmãos, pelo menos prove, pelo menos diga assim, Senhor, olha só, eu vi num contexto todo diferente, eu não estou entendendo nada do que está sendo dito ali, mas uma coisa eu quero fazer agora. Já que é isso que estão falando, eu quero provar. Meu pai estava limpando o quintal lá, dando a geral no quintal, na fazenda dele, na mini fazenda dele. E eu olhei, pai, olha ali, uma laranjeira, pai. Tem umas laranjas ali. Aí eu falei com ele, aí ele, vou pegar. Aí foi lá e pegou uma. Eu estava curioso para saber se era boa, se tinha algum líquido dentro, que aí você vai pegar essa laranja, está seca. Aí eu corri, fui lá pegar a faca, fui cortando, curioso. E aí estava ali a laranja perfeita, só que era laranja lima. E eu esperei uma, dei para a Patrícia, pegamos outra, depois demos mais. Tem que provar para saber. Não adianta só olhar. Prove. Provai e vede que o Senhor é bom, feliz o homem que nele confia. Provai e vede, provai e vede. Ah, irmãos, quando você prova e você vê, sua vida toma um sentido. Os ateus, eu amo os ateus, gosto de conversar com eles, gosto de seguir suas páginas, acho interessante, acho que são aqueles que têm mais sede de Deus. Mas eles mesmos sabem que quando você vai lidar com alguém que está sofrendo, não adianta você falar explicar o que é o câncer para a pessoa, por que o câncer está ali. Não adianta explicar para a pessoa que aquele acidente do filho dela foi porque ela estava numa velocidade tal e o corpo humano não suporta o impacto. E por causa disso, afetou os seus órgãos e a pessoa morreu. Ela não quer ouvir isso. Ela quer ouvir algo que faça sentido. E para isso você não precisa enganar com a religião. Você só precisa falar aquilo que o Senhor disse através da sua palavra. Você está com sede, vinde às águas. Vinde a mim. Você está cansado? Está sobrecarregado? Eu posso te aliviar, ele diz. Meu jugo é leve, meu fardo é suave. A religião põe peso, eu tiro o peso. Você pode ficar de pé comigo? Nós ficamos de falar do primeiro tópico, que é por que o meu povo? Por que o meu povo? Isso me chama a atenção. Porque o meu povo fez duas maldades. Aí ele vai dizer, mas ele diz, porque o meu povo. Eu achei isso incrível. Ele nos chama do seu povo. Mesmo que o povo está fazendo essa escolha aí, está o rejeitando, ele diz, meu povo fez duas maldades. E sabe, irmãos, tem horas que não tem mais para onde correr. Tem horas que, Mônica, tem horas que a gente não tem mais o que fazer. Chadival, não tem mais o que fazer. Você já conheceu, já provou desse Deus? Já era. Pode ficar uma semana estranha, pode ficar... Mas não tem jeito, Pedro. Não, já conheceu Deus? Já era, Pedro. Como o Pedro da Bíblia. Você pode até negar, mas aí o que falaram para ele? Ele tentou se esconder, ele disse, eu não conheço. As pessoas, tua fala te denuncia. Quando a gente tenta, sai de mim, Deus, sai de mim, Cristo, sai de mim, perfume de Cristo. Ainda assim ele fica lá. Aí igual meu cunhado, fumando droga, usando droga, e o seu apelido no meio do pessoal era pastor. Porque quando você conhece, experimenta, irmãos, o seu jeito, a tua fala denuncia.
Ele vai dizer, meu povo. Então, alguém disse certa vez uma coisa muito interessante. Falou assim, a pessoa não peca nem gostoso. Alguém descreveu essa angústia de quem quer se afastar e que a pessoa não consegue nem pecar gostoso. Até o pecado dele é ruim, porque ele peca mal. Que ele sente, ele sabe que a fonte é uma só. Então, melhor do que ficar brigando com ele, é ir nele e se banhar nessa fonte. João 7,38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Tem dias que eu estou tão mal que eu falo isso, Senhor, faz jorrar esse rio. E eles mesmos dizem no texto que ele estava se referindo à descida do Espírito Santo que acontece logo depois. Um tempo depois. Você tem o Espírito Santo, você tem esse rio. O que você sente diante dessa palavra hoje? Cisternas rachadas ou manancial? O que você quer? Cisternas rachadas, que se perde, que não armazena. É interessante, eu pensando em casa, armazena por um tempo só. Ela engana, ela até fica e ficou, mas aquilo vai se perdendo. Com ele não, sempre tem. Uma vez jorrou, nunca mais cessa. Acho que foi quinta-feira que Vitinho pregou. Foi domingo, né? Aí Vitinho foi lá visitar a Mary. Vitinho estava mal porque esqueceu o texto. Mary está lá se reabilitando, deitadinha. Vitinho chega lá, fala, eu não sei o que ele falou para ela, só sei que daqui a pouco estava a Mary, meu céu, eu tenho te preparado, eu tenho te lapidado, aquilo ali não é nada, é só eu te mostrando que você depende de mim. Está se reabilitando. Está precisando de cuidado, mas é tomada pelo Espírito Santo. É assim, irmãos. Debilitados, cansados, abatidos. Aí você, vou lavar essa louça para esquecer esses problemas. E você começa a lavar a louça, e daqui a pouco você começa a cantar. E daqui a pouco sua alma se enche. Você começa a declarar, labassuri canta, labassuri anda. E você começa a declarar, você começa a profetizar. E a casa vai se enchendo, o coração vai se enchendo. Porque lá não cessa, tem uma água que não cessa, tem uma fonte inesgotável. Pega vasilhas, porque está saindo azeite, mulher. Pega a vasilha emprestada, tem azeite, pega mais vasilha, porque aonde jorrou não cessa. Irmãos, eu tenho falado com minha esposa e amor, sabe o que está faltando? Aquelas orações que a gente fazia de madrugada, recém-casado, a gente orava de madrugada, botava o relógio para despertar, dava as mãos, começava a orar de madrugada, como que a gente era cheio, como que a gente era renovado. Está faltando isso. Você quer essa fonte, sai do seu lugar, como um símbolo de que você quer, sai do seu lugar, eu quero isso, eu quero esse renovo, você já declarou que você quer, mas declare de novo. Porque você é povo dele, meu povo, vocês são meu povo. Vocês são meu povo, diz o Senhor. Enquanto a gente canta essa canção, sai do seu lugar.
Declara isso. Declara isso para Ele. Fala para Ele isso. Abre teu coração. Preciso do teu perdão. Fala para Ele o quanto você precisa dele. Preciso de ti. Eu preciso de ti, Jesus. Quebranta o meu coração. Como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena. Não vale É perda de a pena tempo. existir. É vazio. É loucura. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer. Como o povo lá esqueceu. Não esqueça. Não esqueça. O que fizestes por mim. Como alto é o céu. Declara isso. As Sua misericórdias. misericórdia sem fim. Declara isso para Ele. Cante para Ele. Como um pai Cante para Ele. se compadece de um filho, Assim tu me ama. assim tu me ama. Eu te amo, Jesus. Afasta as minhas Transgressões, preciso de ti. Declara, igreja. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Você que está em casa aí, levante suas mãos. Deixa o Senhor te renovar nessa noite. Fala para Ele, escuta o meu clamor. Escuta o meu clamor, Mais que o ar que eu respiro, eu preciso de ti. preciso de ti. Distante De ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena. não vale a Para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? escuta o meu clamor, Mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Se escuta. Se as lutas vêm tentando me afastar de ti, frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Oh, aleluia! Nós queremos continuar, Senhor, para nunca. Nós queremos continuar na Tua presença, Jesus. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena. não vale a pena É trocar existir. aquilo que é eterno pelo temporal. Escuta o meu clamor, Mas que o ar que eu mas o ar que eu respiro, respiro, preciso de Ti. preciso de ti. A igreja, distante de Ti, não vale a pena. Não vale a pena levantar, trabalhar. Mais uma vez,
Declare a Ele: distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, preciso de ti. Hoje eu vi um vídeo interessante. Uma mulher com Alzheimer, bem idosa. Alguém perguntou para ela: você sabe o nome de fulano? Acho que era dos filhos dela. Você sabe quem é Paulo? Ela: não sei. Você sabe o que você comeu hoje? Ela: não sei. Você sabe... Ali ia fazendo várias perguntas do dia a dia dela, daquele mesmo dia. E depois ele foi perguntando de pessoas da família. E ela dizia: eu não sei, não conheço, não sei, nunca vi. Até que a pessoa falou assim: e Jesus? Quem é Jesus? Você conhece? Aí ela falou assim: conheço. Ele é meu Salvador. Ele é o meu Senhor. Eu amo. Eu olhei aquilo e disse: caramba. E alguém pode olhar para isso e falar assim: mas por que então ele não curou o Alzheimer dela? E é exatamente isso que a gente vive. A gente vai viver o tempo todo debaixo de milagres ou de situações difíceis. E eu vejo pessoas em situações difíceis, de dor, de perda, olhar para mim e dizer: pastor, Deus, todo o processo que estava comigo. Quem sou eu para olhar para esse pai que perdeu um filho, que chora, que está todo desesperado, e ainda no seu desespero tem coragem de dizer: pastor, em todo o processo Deus está comigo. Aqui lidaremos com situações que não saberemos responder totalmente. Aqui lidaremos com incertezas, com preocupações. E em meio a essas incertezas da vida, em meio às dores, só tem uma coisa que é certa: o meu Redentor vive. E ele se levantará sobre a terra. E aquele que ainda estiver morto, mesmo morto, viverá, diz o Senhor. Eu os chamarei e me reunirei com ele nos ares. E eles estarão para sempre comigo. Só há uma certeza, irmãos, é que é um manancial de águas vivas. Feche os seus olhos aí por um momento. Se achegue a esse manancial. Se achegue a esse manancial. Sinta as águas. Sinta o barulho das águas. Sinta. Sinta. Onde você estiver, sinta. Quando você estiver indo para o trabalho ansioso, preocupado, sinta o barulho das águas, do manancial. Vá à fonte. Diga: eu tenho uma fonte. Eu tenho uma fonte inesgotável. Eu tenho um Deus que me chama do seu povo, o meu povo. Vocês são o meu povo. Eu sou o Deus de vocês. Nós saímos daqui hoje, Senhor, com a certeza de que Tu és o que nós temos de mais precioso. Tu és a nossa água. Tu és aquilo que é essencial. E nós te amamos. Você pode dizer isso para Ele: eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Deus é tão maravilhoso que eu consegui pregar. Não senti nada. Amém?
Você pode aplaudir esse Deus maravilhoso. Obrigado, Jesus.